Vamos iniciar, o nosso trabalho fazendo uma oração de agradecimento a Deus por tudo que tem nos dado. Vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus. Mestre Jesus, Pai misericordioso, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui fazendo a nossa oração. Que Jesus possa estar conosco, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Que Deus possa iluminar nosso caminho, nos dar maturidade espiritual e material para que possamos evoluir, e alcançar, o paraíso, o mundo de felicidade. Que Jesus esteja sempre conosco em todos os momentos de nossas vidas. Abençoe a todos, e aqueles também que não puderam vir, aos encarnados e os desencarnados. Que assim seja. Como foi estabelecido, gente, nós fizemos uma pequena mudança, nos estudos. E então, como o horário era para 8 horas, então começamos agora às 7 horas, em 2 partes. Primeiro a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, e depois o Evangelho de Jesus. Antes de iniciarmos, propriamente, a gente gostaria de fazer algumas considerações, sobre o Livro dos Espíritos. É um livro que a gente vai iniciar e vamos até o final, para que nós possamos dirimir todas as dúvidas que possam surgir durante o estudo. Hoje é eu que estou aqui, outra segunda talvez seja outro, mas assim a gente vai dar sempre continuidade aonde o outro parou. O Livro dos Espíritos, gente, é o primeiro livro, da codificação espírita. Ele foi publicado por Hipólito Denisard Rivoil, que tem o pseudônimo, de Allan Kardec. Allan Kardec, fez sua primeira publicação, se deu em 18 de abril de 1857. Ele foi um influente autor e tradutor francês, e notabilizou-se como codificador da doutrina espírita, inclusive publicou aí vários livros, que tem o Evangelho, Gênesis, Céu e Inferno, que é uma sequência das suas publicações. Ele nasceu em 31 de 10 de 1804, e faleceu em 18 de 3 de 1869. Essa é uma pequena biografia dele que a gente coloca aqui. Então, no capítulo 1, a gente vai falar de Deus. Deus e o infinito, as provas de existência de Deus, os atributos da divindade e sobre o panteísmo. Então, a primeira pergunta, gente, a questão número 1 do Livro dos Espíritos, bem a propósito, se pergunta, o que Kardec perguntava aos espíritos, e os espíritos respondiam. E muitas vezes ele não fazia só uma pergunta para aqueles espíritos, fazia a mesma pergunta para outros, para ver se não havia uma contradição. E sempre as respostas eram as mesmas. Tá? Então a primeira questão, a primeira pergunta é o que é Deus? Ele pergunta o que é Deus, não quem é Deus. Se é uma pessoa, aquela ou aquela, ou se é uma entidade que a gente conhece, não. Então a pergunta é o que é Deus? Essa é a pergunta que às vezes a gente também se pergunta, o que é Deus? Então nesse inteirinho nós vamos descobrindo com o estudo, muitas coisas que vai esclarecendo para nós, e nós estaremos nos descobrindo
né? Conhecendo a verdade, que vai nos libertar pouco a pouco. Então, os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema do universo. A inteligência suprema do universo. E é a causa primária de todas as coisas que existem no universo. De tudo que você vê é uma causa de Deus. Deus que fez. Às vezes você fala, mas Deus fez tudo? Basta você, se você projetar fora da Terra e verificar no céu o universo, ele não tem começo, não tem fim. Parece da onde que começa, aonde termina, é infinito. Você mergulha. Esse dia eu vi uma reportagem sobre o buraco negro. Que coisa mais linda, uma coisa que não tem começo, não tem fim. Então é uma obra de Deus. Tudo que você olha, né? Às vezes as pessoas não conseguem imaginar, mas tudo que você verifica que não é obra do homem, é obra de Deus. Uma árvore, as flores, os passarinhos, os animais, o mar, com tanta... outro mundo, né? Com tantos animais, né? Peixes, né? Com uma vida diferente dentro d'água. Então, tudo isso aí foi obra de Deus. As folhas de uma árvore caem por obra de Deus. Ele sabe quando que vai cair uma folha. Sabe dos nossos pensamentos. O que nós vamos pensar, também Ele sabe. Então, se você pensar o que é Deus, Ele está em todo lugar, em toda parte. Está dentro de você. Se você, mesmo que você pense que não acredita em Deus, mas o seu instinto, né, vai te colocar numa situação que você acredita que existe Deus. O que se deve entender por infinito, gente? A segunda questão. É o que não tem começo e não tem fim. Fala, como que uma coisa não tem começo e não tem fim? É obra de Deus. É uma coisa que não tem começo e não tem fim. Isso é o infinito. O espaço, o universo, o cosmos está aí para você verificar as estrelas no céu, tudo certinho, tudo bonitinho. Os mundos, né? Os planetas, tudo alinhado, tudo certinho, tudo funcionando, né? A Terra no seu movimento de rotação e translação, o Sol no seu movimento, tudo. Tudo isso é obra de Deus e tudo com perfeição. E não foi feito apenas para satisfazer o nosso ego. É porque Deus assim o quis. Quando Ele diz, faça-se a luz, faça-se a luz. Então, aconteceu tudo isso. Então, tudo é perfeito. Nada é fora do lugar e nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Então, o que não tem começo não tem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Então, tudo que você desconhece é infinito. Tem tantos exemplos que nós podemos observar que não dá nem para contar de tanta coisa tanta beleza que existe, né, na natureza, que nós podemos observar, que é tudo obra de Deus, tudo foi Deus que criou, tudo com um propósito. Falar, mas isso, aquilo acontece, como que pode acontecer isso? Não, tudo tem um propósito. Se acontece as guerras, se acontece a fome, o desespero das pessoas, tudo tem um propósito. Nada é feito assim, por acaso, não para as pessoas sofrerem, não. Na terceira questão, poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? A definição é incompleta, os Espíritos respondem. É uma pobreza de linguagem, né? De linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa
que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Então, podemos dizer infinito em suas perfeições, mas é uma abstração, né? Que Deus é tomar o atributo uma coisa pela outra. As provas da existência de Deus. Muita gente às vezes se questiona, puxa vida, eu queria uma prova da existência de Deus. É só você olhar na natureza que você já vê, né? Então, onde, na quarta questão, Kardec pergunta aos espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Né? Num axioma que se aplicar à vossa ciência, na contradição, né, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, o que não é obra do homem é obra de Deus. Às vezes você acha, não, mas isso aqui é obra não é obra do homem. Não é obra do homem. Então, é obra do homem, é obra do homem. De Deus é de Deus. Pode crer, para crer em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. O nada não existe, gente. Então, se o nada fez alguma coisa, nós não podemos dizer isso, porque o nada não existe. Então, tudo, né, é obra de Deus. Se o universo existe, é porque houve uma causa. Né? Houve uma causa. E essa é a causa primária, né, que nós definimos como Deus. Causa primária de todas as coisas que existem no universo. Que dedução, na quinta questão, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si a existência de Deus? As pessoas têm um sentimento, né? Não, eu não creio, mas tem um sentimento que existe Deus, né? Então, esse sentimento, né, é que Deus existe. Pois, de onde lhe viria esse sentimento se não tivesse uma base? Ainda é uma consequência do espírito, do princípio, né? Lembra o princípio vital, né? É uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. Então, esse instinto que você tem, né, é da criação, né, da consequência do princípio vital. Na sexta questão, o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Quer dizer, através da educação, né, nós temos esse sentimento íntimo da prova de existência de Deus. Né? Os espíritos respondem, se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens este sentimento? Os selvagens não são educados, então eles não, como que eles acreditam na existência de Deus? Né? Então, se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Então, quer dizer que só as pessoas que receberiam aquela educação poderiam ter esse privilégio, né, de acreditar que Deus existe. A sétima questão, pergunta-se aos espíritos, poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria vossa causa primária da formação das coisas? Os espíritos respondem, mal, mas, então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Tem que haver uma causa primária, e essa causa primária é Deus. É a criação de Deus.
Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são também, elas, um efeito que há sem ter uma causa. Então não seria justo, né? Porque essas propriedades, né, é um efeito que há sem ter uma causa. Para ter um efeito, né, tem que ter uma causa. Oitava questão, gente. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ou acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? É demais. O que o acaso não é nada. Então nada não existe. Tá? A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria um acaso. Então, se há inteligência, então não é mais um acaso. Continuando. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tem um provérbio que diz, né? Pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abatê-lo. Então, o orgulho é que faz com que as pessoas talvez não acreditem em Deus, né? Se acha superior. O poder da inteligência se julga pelas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. Alguém consegue fazer uma árvore, fazer uma coisa assim que Deus criou? Não. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tem operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Aquela inteligência superior é Deus, né? Que é a causa primária de todas as coisas que existem no universo. Vamos passar para um outro tema. São os atributos da divindade. A 10ª questão. Kardec pergunta, né, aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pode? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Tá? Falta-lhe para isso o sentido. Ele não tem essa capacidade para entender. Pode ser que um dia ele consiga, né? Será dado um dia, né, na questão número 11, será dado ao homem compreender o mistério da divindade? Que nós estamos falando. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Por isso que nós sempre estamos falando da reforma íntima, porque as sucessivas reencarnações, para que nós possamos chegar a um ponto que nós não devemos mais nada. Então nós chegamos, a nossa evolução chegou a um ponto que nós podemos se aproximar de Deus.
A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que nele se desenvolve seu senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a sã razão. A inferioridade do homem, nós somos inferiores, muito inferiores, por isso que nós ainda estamos aqui pagando os nossos débitos, né? Tentando melhorar a cada dia que passa. Embora não possamos compreender a natureza de Deus, na questão número 12, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições? A resposta: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. A cada dia que passa, né, se ele vai evoluindo, ele vai conseguindo compreender a natureza íntima de Deus. Só através da evolução, através da reforma íntima, através das reencarnações. Quando dizemos, na questão número 13, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideias completas de seus atributos? Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim. Podes, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo estas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, e não seria, por conseguinte, Deus, para estar acima de todas as coisas. Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, é amplo esse sentido que Deus está acima de tudo, de todas as imperfeições, de toda vicissitude. Quando se fala que Deus é eterno, né, se tivesse sido o princípio, teria saído do nada. Ou então também teria sido criado por um ser anterior. E assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável? Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então, é por isso que se diz que ele é imutável. É imaterial? Quer isto dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Por isso que nós chamamos que ele é imutável. Ele não está sujeito às transformações da matéria. Ele é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Por isso que é único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vista. É onipotente? Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Por isso que ele é onipotente, é único. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas
se revela assim nas mais pequeninas coisas, como nas maiores, e esta sabedoria não permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Esses atributos, gente, único, onipotente, soberanamente justo e bom, né? São os atributos que os Espíritos colocaram para nós nesse livro. Não sei se vai dar tempo. Só para terminar esse capítulo, né, de Deus, né, a gente fala sobre o panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será que opinam alguns a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunido? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto teria feito e porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percai num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores. Antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando da realidade nada saberias. Deixar, consequentemente, de lado todo esse sistema, tendes bastante coisa que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas imperfeições, a fim de vos libertares delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Muitas vezes a gente quer penetrar numa coisa que não tem como. O que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outro, o que se deve pensar da doutrina panteísta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretende os que professam esta doutrina achar que nela demonstram de alguns atributos de Deus. Sendo infinito os mundos, Deus é, por isso, infinito, não havendo vazio, ou nada em parte alguma. Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a esse raciocínio? A razão refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhes o absurdo. Essa doutrina faz de Deus um ser material, mas, embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo com a necessidade da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se pode aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutileza de sofisma que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente o que faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecanismo que imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou.